Nossa igreja tem feito a exposição na primeira carta aos Coríntios, na parte da manhã, e no primeiro livro dos Reis, à noite. E hoje nós estamos no capítulo 5, os versos de 1 a 5, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim. Vocês vão estranhar um pouco a tradução, mas nada que vocês já não saibam. Quiser perguntar por que da tradução, é só me mandar um WhatsApp e eu conto para vocês, tá bom? A palavra de Deus diz assim: todo mundo está comentando que há entre vós imoralidade sexual e imoralidade tal, como nem mesmo entre os pagãos, isto é, haver quem se atreva a ter a mulher de seu próprio pai. E vós estáis orgulhosos, deveriam estar entristecidos para que fosse tirado do vosso meio quem fez isso? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já opinei como se estivesse presente sobre o que deve ser feito. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito junto, com o poder de nosso Senhor Jesus, entregar esta pessoa a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, fala conosco, ajuda-nos a atravessar passagens duras e difíceis como essa na carta. Não será a primeira. Ajuda-nos a atravessar esses momentos e ajuda-nos a ouvir a Tua voz em meio à explicação desse texto. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu sinto muito que seja esse texto numa manhã de Páscoa, mas ao mesmo tempo eu não sinto muito que seja esse texto numa manhã de Páscoa, porque a Páscoa envolve, dentre outras coisas, disciplina. A Páscoa envolve muitas coisas, a gente fica só com a parte da celebração bonitinha. Eu acho que deviam fazer, por exemplo, cordeiros de chocolate com morango dentro. Você corta a cabeça do cordeiro, sai o morango. Isso seria muito mais cristão. Mas não, ninguém se empolga a fazer um negocinho desse. Não é difícil fazer. Pega um modelinho, já pensou? Moranguinho dentro. E você lembra com muito mais vividez que um cordeiro foi morto em seu lugar. Há ideias para quem faz chocolate, acha o molde, enche o cordeirinho de sangue de morango. Ainda vai ser doce. Mas a Páscoa tem muitos elementos, além de eu reafirmar, porque é uma questão bem racional, né? Eu reafirmo que a ressurreição ocorreu de fato. E às vezes trabalho com a comprovação disso. Mas a ressurreição tem uma série de outras facetas. E uma delas é o poder da ressurreição já age e deve agir no meio de uma igreja. Então, para você saber se você está sendo religioso na Páscoa, nesse feriado, concessão cultural que a gente celebra, se você acha que está sendo religioso, você pode até se perguntar, é porque você está curtindo só isso mesmo. Porque se perguntar para você assim, nós temos dificuldades de relacionamentos, não é? Às vezes, pais e filhos, casais, e se você se perguntasse assim, eu acredito no poder da ressurreição para restaurar meus relacionamentos? Aí você dá aquela engolida em seco e fala assim, dá licença, peraí, perguntou um negócio difícil. Eu acredito no poder da ressurreição, na verdade, eu acredito na ressurreição do último dia. Aí você fala assim, não, eu não estou falando do último dia. Você acredita que o poder da ressurreição age agora e restaura relações que parecem mortas? Se você não acredita nisso, você é um religioso do pior tipo, que só vem celebrar a festinha e vai para casa. Agora, se você está entendendo o Evangelho é esse poder da ressurreição que nós anunciamos como verdade e que continua com seus efeitos a fazer alguma coisa. Ok? Aí você sabe se você é um religioso ou não. Se for um religioso,
confessa logo esse seu pecado e fala assim: deixa eu ir mais profundamente na vida do Evangelho, ler essa Escritura, conversar com pessoas, tirar dúvidas. Porque se é verdade que o poder da ressurreição já age agora, eu quero isso. É tudo que eu tenho a dizer sobre a Páscoa, por enquanto. Agora é o restante, no texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 5. Porque eles estavam passando uma dificuldade, porque eles não entendiam a ressurreição. Tem orgulho que é quentinho, não é? Morninho, gostosinho. Tem orgulho gostoso de sentir. Orgulho pela conquista dos seus filhos. Ele segura o copo com a própria mão. Ele veste a própria roupa. Gente, é passo a passo. Você vai ficando feliz com cada conquista. Quando chegam as conquistas escolares, então, você fica muito orgulhoso. Ele recebeu um título. Ah, é? Ele é que tira mais livros da biblioteca. Que coisa linda. Ele joga todos fora, assim, né? Tira da biblioteca e joga. Mas tirou. Isso é uma coisa boa de você se orgulhar. Orgulho por ter apresentado um bom trabalho, um trabalho que foi elogiado. É um orgulho quentinho, gostoso de sentir. Orgulho de pertencer a uma igreja. Orgulho de estudar em certo colégio. Orgulho por ter passado num concurso difícil. Claro, desde que você não faça aquilo, né? Isso aí que você passou não é nada. Não faz isso. Mas orgulho santo de ter passado num concurso difícil. Em todos os casos desses orgulhos quentinhos e gostosos, é gostoso lembrar e ter prazer exatamente naquilo que a gente é, que a gente fez, por ter agradado outras pessoas, e claro, tudo isso por razões e motivos corretos. Na verdade, por você ter servido bem a Deus. É um orgulho quentinho de você ter servido bem a Deus. Mas seria um grande problema se a pessoa começasse a pensar: eu realmente sou o máximo. Eu não gosto de falar disso, mas quando as pessoas comentam, eu falo assim: é verdade. Eu sou uma pessoa magnífica por ter conquistado isso. E você fica meio nojento, não fica? Se você ouvisse isso, você ia falar assim: cara, eu queria ouvir esse cara, mas agora nunca mais. Nunca mais. É isso aí. O autor C.S. Lewis, ele diz assim: quanto mais você se compraz em si mesmo e menos no elogio, pior você fica. Quando todo o deleite vem de você mesmo e você não se importa mais com o elogio, você chegou no fundo do poço. É por isso que a vaidade, embora seja um tipo de orgulho mais visível, ela ainda é menos grave e perdoável, porque você ainda está se importando com os outros. A pessoa vaidosa deseja demais o elogio, o aplauso, a admiração, está em busca dessas coisas dos outros. Demonstra que a pessoa não está inteiramente satisfeita com a admiração que ela nutre por si mesma, porque ela ainda leva em conta a opinião alheia. O orgulho diabólico, disse Lewis, ele nasce quando nós desprezamos tantos outros que nós não levamos em consideração o que eles pensam de nós. É verdade que às vezes é o nosso dever não agir pensando no que a opinião dos outros acha, mas que seja, porque a opinião de Deus vale infinitamente mais, e não a sua. O homem orgulhoso, ele tem um motivo diferente de se importar do que o vaidoso. Ele pensa que até me cansa essa plebe aplaudindo. A opinião deles não vale nada. Ganhei o Grammy. Para quê? Essa premiação para mim não vale nada. Eu já sabia que eu cantava bem. Para que isso? Eu sou dono de uma personalidade forte. Tudo que eu fiz foi lutar pelos meus ideais, ou pela minha consciência artística, ou pela minha tradição familiar, ou, em resumo, porque eu sou esta pessoa. Se gostam ou não, entra na fila. Problema de vocês.
porque não valem nada para mim, diz o orgulhoso. Gente, não é pregação, tá? Assim, não é o que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo que a pessoa orgulhosa diz isso. Hoje, no nosso texto, nós veremos como Deus corrige as nossas lentes e nos faz ver que o orgulho deixa um rastro de destruição. É isso que nós vamos ver no texto aqui hoje. Deus corrige as nossas lentes e nos faz ver que o orgulho deixa um rastro de destruição. A gente vai ver isso em duas partes bem simples do que Paulo lidou com a igreja. Igrejas orgulhosas não disciplinam, igrejas humildes disciplinam. Só isso. Então vamos para as igrejas orgulhosas que não disciplinam. Dá para lembrar da história de Davi? O grande líder Davi, ele foi disciplinado por Deus por intermédio do profeta Natã. E assim ele pôde continuar a exercer a sua atividade real de executar justiça e juízo, ou seja, punir maus e incentivar a prática do bem. Paulo, desde o primeiro capítulo, ele aponta para esse rastro de destruição dos soberbos, dos orgulhosos, divisões, contendas, sabedoria e inteligência segundo os cientistas da comunicação e do entretenimento, desprezo pela cruz, a busca incessante de sinais e sabedoria, sentem-se poderosos e fortes, gloriam-se em si mesmos, são carnais, ciumentos, brigões, vazios e orgulhosos. Aí você fala, que lista! Essa é a lista dos 4 primeiros capítulos. Essas palavras todas foram pinçadas de lá. Só uma atualizaçãozinha na ciência da comunicação. De resto, veio tudo dos 4 primeiros capítulos. Uma igreja orgulhosa deixou de lado a imoralidade praticada por um de seus membros. Como é que pode isso? Está todo mundo comentando. Pessoas orgulhosas fazem isso. Igrejas orgulhosas fazem isso. Deixam de enxergar o próximo e passam a contemplar apenas a si mesmas, no caso da igreja, ou a si mesmos, quando somos nós. O próximo existe somente se houver competição. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus Cristo. Sou mais espiritual do que todos os outros. Quando há competição, o orgulhoso brilha. O que foi pior do que adultério e homicídio no comportamento de Davi, no texto registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 12? Lembra, ele foi disciplinado. O profeta conta uma história e fala, você é o homem. O que foi pior do que o adultério e o homicídio? Deus tratou com essas coisas, mas o raio-x foi assim, preciso. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Você desprezou a palavra do Senhor. Esse é o pecado pior que aconteceu na vida de Davi. Ele desprezou a palavra do Senhor. E quando você despreza a palavra do Senhor, você está aberto para qualquer pecado. É por isso que se você quer parar de cheirar perfume na roupa do marido, perguntar coisas, ou o marido ficar assim, achando isso ou aquilo, olhem a relação um do outro com Deus. É essa relação que vai fazer todo o sentido. É essa relação que dará menos chance de acontecer um problema. Como é que está a relação de um e outro com Deus? Davi desprezou a palavra do Senhor. O orgulho no coração dele fez com que ele não enxergasse mais que ele estava diante de Deus, que ele vivia por causa dele, que o seu suprimento vinha dele e que a sua vida era para ele. Aconteceu com Davi, aconteceu com a igreja de Corinto. E cuidado, pode estar acontecendo ou vir a acontecer com qualquer um de nós. Esquecermos que nós estamos diante de Deus o tempo todo, que nós vivemos somente porque Deus nos dá vida, que nós comemos e moramos por causa da bondade de Deus.
e que eu devo a Ele gratidão e louvor. A reação imediata de Davi à disciplina profética mostrou que o seu orgulho ele foi implodido pela palavra de Deus e imediatamente ele confessa o seu pecado. É isso que a gente espera, que a palavra de Deus então encarnada, Jesus Cristo, que é o coração do Evangelho, ele seja esse poder de Deus para vencer o nosso orgulho também. Agora, já na igreja de Corinto, Paulo aponta o orgulho deles fez com que eles não se incomodassem com a imoralidade. Como já mostrei desde o começo da carta, Deus vem tratando dessa vanglória, ensinando que se alguém quer se gloriar de fato, glorie-se no Senhor. Vocês estão cheios de soberba, disse Paulo aos coríntios. Cuidado! O orgulho ultrapassa aquilo que está escrito na palavra de Deus. Orgulhosos, eles se esquecem que, seja lá o que eles possuírem, é porque receberam das mãos de Deus. Orgulhosos, quando eles querem algo, eles agem como se nada tivessem recebido até então. A preocupação de Paulo, em nome de Deus, é como explicado por C.S. Lewis. Ele fala assim: o orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. Quando você não quer ouvir nenhuma outra voz, exceto a sua. Parece exagerado, não parece? Você quer descobrir quão orgulhoso você é? A maneira mais fácil é você se perguntar assim: quanto que me desagrada que os outros me tratem de um modo inferior? Ou não notem a minha presença? Ou que interfiram nas minhas coisas? Ou me tratem com condescendência? Ou se exibam na minha frente? É aquela hora que você... Vum! Aí você fala, está tudo bem, trincando o dente. Vai ao dentista e fala assim, nossa, seu dente está retinho. Eu sei, chama-se raiva e orgulho. Isso é a melhor coisa que tem para lixar os dentes, raiva e orgulho. A questão é que o orgulho de cada um de nós está em competição direta com o orgulho de todos os outros. Se eu me sinto incomodado porque alguém fez sucesso numa festa, é porque eu queria ser o sucesso da festa. O orgulho é competitivo. E o prazer do orgulho não é ter algo, mas ter mais do que a outra pessoa com quem eu estou competindo. Porque é do poder que a pessoa orgulhosa gosta. Nada a faz se sentir tão superior aos outros quanto ao fato de poder manipulá-los. C.S. Lewis ele reflete dizendo: por que uma moça bonita à caça de admiradores espalha a infelicidade por onde quer que vá? Não é por causa do instinto sexual, é orgulho. O que faz um líder político ou uma nação inteira querer expandir-se indefinidamente, exigindo tudo para si, é orgulho. Ele é competitivo pela própria natureza. Por isso que Paulo, em nome de Deus, ele se preocupa. O orgulho é a causa principal da infelicidade desde que o mundo foi criado. Alguns vícios, eles até se juntam. Beberrões, devassos, eles se juntam em grupos. Mas o orgulhoso, ele precisa andar sozinho, porque ele opera na inimizade. E é isso que tem nessa igreja, inimizade. A igreja de Corinto padecia. E não só inimizade entre as pessoas, mas naturalmente entre as pessoas e Deus. Paulo já havia dado instrução sobre o zelo de Deus nesse assunto. Há 2 capítulos atrás, o capítulo 3. A pessoa que não se importa em deixar um rastro de divisão, inimizade e imoralidade por causa do seu orgulho, vai acabar destruindo o santuário de Deus, ou seja, você e eu. Cada um de nós é o santuário de Deus, nós vimos no capítulo 3, e se alguém investir contra esse santuário, Deus mesmo se encarrega de o destruir. Igrejas orgulhosas, elas não disciplinam.
E não é porque ela pensa assim, gente, vamos ser amorosos, né? Vamos ser tolerantes, vamos amar mais o irmão. Não, o fato não é fazer em nome do amor. Na verdade, nós já lemos na liturgia, se as pessoas amassem, disciplinariam. Na verdade, é falta de amor, é covardia. Igrejas orgulhosas não disciplinam. Igrejas humildes do ponto de vista de Deus disciplinam. A disciplina com o assunto da imoralidade revela que o orgulho já está sendo tratado. Igrejas humildes disciplinam, e é isso que Paulo quer que eles façam. Ao fazer isso, a igreja levaria a sério o nome de Deus e a sua palavra, levaria a sério o próximo e se entristeceria pelo pecado. Levaria a sério, de fato, o coração do pecador, porque sabe que tudo isso envergonha e desonra o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma disciplina na igreja não é porque fica mal, não, é o nome de Cristo que está sendo desonrado. É por isso que nós fazemos isso. É por isso que nós deveríamos fazer uns com os outros, lembrar que isso desonra o nome de Cristo. Não precisa chegar nem no conselho da igreja. Essas pequenas disciplinas podem acontecendo quando você percebe que a honra e a glória de Cristo estão em jogo. Afinal de contas, se tem uma coisa que não existe na igreja, talvez até muitos não queiram ser membros por isso, porque isso não existe na igreja, que é a frase: você não tem nada a ver com isso. Aí não, aí vai ser membro de outro lugar. Larga a igreja não é para você não. Se você gosta dessa frase, você não tem nada a ver com a minha vida, então você não entendeu o corpo de Cristo, a família de Deus. Aí você fala assim, peraí, então todo mundo agora vai dar pitaco na minha vida. Eu falei assim, se for necessário, né? Eu gosto de ver esse desespero no olhar, entendeu? Não vai acontecer assim não, os crentes são tão legais que a maioria evita fazer isso. Às vezes é por covardia, tá? Não é coisa boa, não. Às vezes tem crente que fala assim, eu não quero me meter com isso. Esses crentes dão vontade de dar no pé da orelha assim, com carinho, claro, né? Coisa pastoral, mas no pé da orelha. Porque sim, nós temos tudo a ver com isso. E nós vamos procurar falar da melhor maneira possível, buscar a ajuda de Deus e direção dele para conversar sobre isso. Igreja semear. Pensar biblicamente significa pensar corporativamente. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos família de Deus. Então, não tem isso. Você não tem nada a ver com a minha vida. A igreja é afetada quando alguém te diz ser discípulo de Jesus, mas age de forma contrária à palavra de seu mestre. A igreja é afetada. Quando alguém peca, a comunidade sofre. Esse é um pensamento que Paulo ainda vai desenvolver mais no capítulo 12 da nossa carta. O pecado de uma pessoa pode trazer juízo de Deus sobre toda a comunidade. Então, na próxima vez que você estiver pensando em pecar de caso pensado, pensa nisso. Você está trazendo prejuízo para você, para a casa onde você mora e para a sua família da igreja. E uma igreja pode estar sendo punida por causa de pecados de alguém. A gente devia pensar mais nisso. Sentir medo do julgamento de Deus sobre a comunidade. Gente, já aconteceu no Antigo Testamento, Josué 7, Acã e sua família. O povo estava perdendo batalhas por causa de ações ocultas da casa de Acã. Quem estava na batalha, estava lá lutando, falou assim, rapaz, a gente está se esforçando aqui e o negócio não está acontecendo. Ações ocultas da casa de Acã. Nós lemos um trecho de Daniel na liturgia. Para que esse trecho? Porque sempre me chamou muito a atenção Daniel falar daquele jeito. Eu acho que a minha oração seria mais ou menos assim: Senhor, eu entendi que são 70 anos aí o negócio do exílio, né? Mas é aquele povo lá, Deus.
Aquele povo está pisando na bola, eles estão desrespeitando o Senhor. O senhor sabe, né? Eu conheço mais um monte de gente como eu, assim, que a gente está se esforçando para servir o Senhor. Mas esse povo, Senhor, eu não sei o que fazer com eles. Né? Eu acho que muitos crentes diriam isso, falam assim, eu nem sei porque eu estou sofrendo. A minha casa, a gente acende vela toda semana, a gente ora, a gente faz tudo, eu não sei porque a gente está sofrendo. Eu conheço vários crentes que diriam isso. Daniel, um bom crente, ele falou assim, Senhor, a nós só nos cabe corar de vergonha, nós temos desobedecido a sua aliança. Ele está dentro, porque é corporativo, ele está vendo que outros fazem, mas ele sabe que ele não é menos merecedor. Falei assim, como assim não é menos merecedor? Ele não era um cara bom, um bom crente, usando anacronicamente o termo? Sim, era um bom crente, mas um bom crente sabe que nasceu em pecado e que não merece nenhuma das coisas que possui de boa, que merecia, ao contrário, condenação. Então ele olha os pecados do seu próprio povo e ele fala assim, eu não vou fazer nada, não tenho nada a ver com isso. Não, ele confessa a Deus, fala, Deus, nós temos feito isso. Eu podia até colocar um parênteses, falar assim, eu sei que eu não fiz essa parte, mas eu poderia ter feito. Eu tenho um bom potencial para isso. Pessoa natural é comigo mesmo. Eu sei fazer essas coisas. Raiva, ódio, divisão, moleza para mim. Eu sei fazer isso e eu faria. Nós rogamos ao Senhor. Quando você lê Esdras, Neemias, Daniel, todos tinham por certo que a quebra de responsabilidade perante a aliança poderia comprometer todo o grupo diante de Deus. Então, um senso de urgência, a igreja semear, deve fazer parte de nós, do respirar da igreja, nas suas relações com Deus e uns com os outros, por causa dessa responsabilidade corporativa. Isso é mais ou menos, eu já contei aqui uma vez, não é que, meus filhos queridos, sinto muito, essa vai hoje, falaram assim, olha, se você trair a mamãe, você morre. Aí eu olhei, ouvi e falei assim, que coisa linda, né, gente? Nada como ser incentivado. Porque, na verdade, você tem mais alguma coisa para pensar. A Beth já mataria, então, assim. Mas, agora eu tenho mais incentivo. Vou falar assim, cara, quando você pensar em algum pecado desse tipo, pensa bem. Eles vão atrás de você. Melhor não. Então, assim, esse tipo de incentivo. Isso aqui é um incentivo. Pense corporativamente. Você quer atrair desgraça para você? Não é como você fala assim, cara, fuma lá no cantinho e se mata. Contrai câncer sozinho, feliz. Não precisa distribuir para todo mundo. Bom, você pode fazer isso com questões químicas. Mas no corpo de Cristo, não adianta você fazer escondido. Afeta todo o corpo. Então é um incentivo para você pensar e falar assim, cara, eu quero o bem do povo de Deus. Eu não quero afrontar a Deus nisso. Deus me ajuda. Josué, Esdras, Neemias, Daniel, todos assumiram que a nação estava sob aliança e que a quebra de responsabilidade poderia comprometer todo o grupo. Então esse senso de urgência queimava o coração deles nas suas relações com Deus e uns com os outros. Os textos de Levítico 18, Deuteronômio 22, 27, todos eles tratam desse assunto que estava acontecendo na igreja de Corinto, a proibição de se casar com a madrasta. Lembram de Adonias? Adonias chega e fala assim, só quero fazer um pedido. Eu queria que Abisag, uma das mulheres do meu pai, eu queria que ela fosse dada em casamento para mim. Lembra da reação de Salomão? Ele surtou, pirou, mata Adonias. Porque isso é um negócio impensável. Algo tão ofensivo quanto a imoralidade detectada em Corinto.
seria tratado no Antigo Testamento com a morte do ofensor. Certamente haveria grande tristeza no povo. Mas Paulo vai opinar que a excomunhão deve acontecer quando os coríntios se reunirem no poder de Jesus. Lembra bem a cena de julgamento em Deuteronômio 19. Eles devem organizar um tribunal para apurar. Não deve haver apenas uma testemunha, mas seja qual o pecado for, 2 ou 3, deverão indagar bem para saber se a testemunha não é falsa. E ao estabelecer a sentença, lembrarem-se de que estão agindo em nome de Deus. E depois devem comunicar à comunidade para que ouçam e temam e não cometam mais esse tipo de pecado. Deuteronômio 19 lembra um bocadão, Mateus 18, não é? Esse processo disciplinar. Se o irmão pecou contra você, vai expor seu caso a ele, vai conversar com ele. Se ele ouvir, está resolvido. Se não ouvir, 1 ou 2 testemunhas. Se ele não entender isso, comunica à igreja, no que no sistema presbiteriano comunica ao conselho. Se a pessoa não atender ao conselho, deve ser expulsa da igreja, ou seja, considerada gentia e publicana. A excomunhão é essa entrega de alguém a Satanás. E tem um paralelo em outra epístola na qual Paulo escreve, quando ele escreve a Timóteo. Algumas pessoas que estavam naufragando na sua fé. E entre eles ele fala, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. A ordem de Paulo para entregar uma pessoa a Satanás tem em vista expurgar o mal da igreja. E a ideia é a seguinte: a vida comunitária da igreja deveria ser uma vida de segurança, porque a igreja está nas mãos de Deus, das quais nem mesmo Satanás pode arrebatá-los. Assim, o significado de estar fora dessa comunidade equivale a ser lançado em terreno hostil, sem qualquer garantia, sem qualquer segurança. Um pecador que não se arrepende, ou diz que se arrepende e não muda seu entendimento e comportamento, ele deve ser entregue ao príncipe desse mundo? Vocês estão achando forte, né? E eu também. Então não peca, assim, né? Ou pelo menos não desses assim, pavorosos, né? Só aquele pecado arroz com feijão, que você vai confessando e tal. É isso mesmo, é apavorante. Um tempo atrás esteve entre nós um rapaz, aqui na Semear, bem apessoado, com discurso de doutrina reformada bem afiado. E, gente, falou doutrina, repetiu o catecismo, o diabo também. Isso não devia deixar ninguém impressionado. Então, com discurso de doutrina reformada bem afiado, mas cujo comportamento libertino era um problema recorrente. Queria ser membro aqui, mas ele estava disciplinado por sua igreja de origem. É alguém que deveria ser expulso da igreja por causa do seu comportamento repetitivo, mesmo depois de admoestado e aconselhado. Ele não deveria mais desfrutar da proteção que uma comunidade cristã atenciosa oferece. E por quê? Para que ocorra o que nosso texto ensina. Estando à deriva e privado de apoio espiritual, espera-se que ocorra com ele o que aconteceu com o filho chamado pródigo, que ele caia em si e se arrependa. O lamento que Paulo comentou que os coríntios deveriam estar sentindo em lugar de orgulho seria como o luto pela morte de alguém que amamos, uma tristeza profunda por causa de perda. Quando alguém peca e é disciplinado, já é uma tristeza. Quando alguém é expulso, é muito triste. Expulsar alguém da igreja não é motivo de alegria para ninguém. E cada perda é perder alguém com quem nós nos importamos. Mas a palavra de Deus, ela é mais a nossa amiga. E se a disciplina extrema ela é necessária a fim de trazer a pessoa de volta ao caminho de Deus, com tristeza o faremos. Afinal, lemos na liturgia que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. O pecado cometido ali em Corinto foi sério. A disciplina deveria ser dura, porque o melhor mundo é um mundo que confessa seu pecado e o abandona, e muda de comportamento com relação àquele assunto.
lutando na força que Jesus supre até que ele volte. Como o texto diz, que a sua carne seja destruída. Tem gente que acha que Paulo está rogando uma praga aqui. Fala assim, estou rogando uma praga, você vai morrer, seu safado. Dá vontade de falar isso às vezes, é verdade. Mas Paulo não está rogando uma praga ou uma maldição, ou entregando a pessoa à morte de fato. Quer dizer, de fato está mesmo, mas não por causa de tiro ou flechada ou coisa assim, ou faca. O termo que Paulo usa, sim, ele é forte. Forte o bastante para significar morte. Mas o ponto é que a gente já está do lado de cada cruz e nós não vivemos em uma teocracia. Como é que faz então? Então, a própria Bíblia já fez uma mudança da antiga para a nova aliança, que em muitos casos que havia merecimento da disciplina da morte, no meio da comunidade, essa foi transmudada para excomunhão. Várias disciplinas no meio da comunidade, que significariam apedrejamento da pessoa, foram transmudadas para excomunhão. E só um pequeno parênteses, eu não estou lidando com o poder da espada dado a governos, ok? Que tem o direito de tirar a vida de alguém. Eu não estou lidando com isso. Eu estou lidando com pecados na comunidade em que eles foram transmudados, em que eles seriam apedrejados e que agora eles são expulsos da igreja. Mas não para aí. Além do ato de excomunhão, Deus permite que Satanás ataque gradualmente, enfraqueça o corpo da pessoa. É por isso que a carne é entregue para ele. E há dois casos bem conhecidos, que é o caso de Jó e o próprio Paulo. A saúde de Jó foi afetada por uma obra de Satanás. E Paulo, ele tinha um mensageiro de Satanás que o incomodava. Deus supervisiona e cuidou de ambos. A carne a ser destruída é a natureza pecaminosa da pessoa, luta que todos nós estamos imersos. E talvez você se pergunte aí no seu íntimo, se todos nós estamos lutando por isso, ou contra isso, por que expulsar o tipo da igreja? Não é a luta de todos nós? Certamente deve ser a dele. Por que expulsá-lo da igreja? Então ele vai ter que expulsar todo mundo da igreja? Ou tem alguém aqui que não é pecador? Eu gosto dessas falas assim, entendeu? Atrevidas. É bem bonito. Aí você fala assim, você tem razão, meu irmão, minha irmã, você tem razão. E nós teríamos que expulsar todos da igreja, então. Qual a diferença? A diferença é, nós participamos de uma comunidade local e uma denominação. Poderia ser batista, metodista, assembleia, no caso, é esse endereço aqui, presbiteriano. A comunidade de fé que se reúne aqui, reúne pessoas que estão, grava bem isso, lutando por santidade. É uma comunidade de gente que está lutando por santidade. Se a pessoa desiste dessa luta e se entrega às paixões, ela pertence a outro espaço e não este. Se ela não está em luta mais, se ela desiste e se entrega às suas paixões, esse não é o espaço dela, mas é o espaço de Satanás. Essa é a razão pela qual ela deve ser entregue de volta ao mundo, a este mundo tenebroso. É diferente de ser entregue a Satanás do que aconteceu com Ananias e Safira em Atos 5. O apóstolo está lá, percebe que aconteceu alguma coisa, estão mentindo. Seria legal, né? Você entregou o dízimo? Todo? Entreguei. Aí o cara cai duro. Pá! O que aconteceu? Mentiu. Não precisava. Nem é obrigado a fazer isso. Desse jeito que ele estava pensando, mentiu à toa, caiu morto. Mas aqui, no nosso caso, o que Paulo está fazendo é mais esse processo de declínio físico e ou espiritual. E durante esse processo, o pecador tem bastante tempo para refletir sobre a sua condição e se arrepender, mas não mais desfrutando do privilégio de uma comunidade que está lutando por santidade e abrigar alguém que não está lutando por santidade. Uma coisa é você ter uma raposa no galinheiro que você educou desde pequena a não comer as galinhas. E outra coisa, eu vou deixar uma raposa no galinheiro
que não está envolvida com disciplina nenhuma. Fala assim, não, eu vou deixar, quem sabe ela olhando para as galinhas, quem sabe ela ouvindo a gente falar a galinha, ela vai se empolgar e falar assim, nossa, é um lugar tão familiar, tão gostoso. Não, não acontece assim. O alvo da disciplina, diz Paulo, é que o espírito seja salvo, ou seja, que a pessoa seja salva. O alvo é o arrependimento, mesmo que seja, segundo a Escritura, os Evangelhos, com um olho só, com uma das mãos apenas, com uma das pernas apenas. Há tantas partes do nosso corpo, as quais nós concedemos liberdade irrestrita, e elas não merecem, não podem ter liberdade irrestrita. Por isso que quando os olhos desejam, a pessoa que não está lutando com nada, ela simplesmente vai dar um jeito de satisfazer e alimentar o que vê. Nada em nós sabe viver perfeitamente livre. Nenhum ouvir, nenhum falar, nenhum olhar, nenhum desejar. A luta de todos os que foram salvos por Jesus é continuar cativos à vontade revelada de Deus. Ela é o nosso registro. Nós não podemos tolerar quem esteja em nosso meio, que age como se a orientação de Deus fosse opcional ou desprezível. É tão interessante que um dia como hoje, se fosse para reunir religiosos que celebrem a Páscoa, que eu estou dizendo por razões equivocadas, isso aqui era para estar lotado, mas muito lotado. Parentela, gente conhecida, tudo que é canto. Mas as pessoas estão achando, inclusive estão entendendo errado isso da Páscoa, porque a Páscoa não é opcional. Não é que nem aquela festa que fala assim, não estou na vibe aí de festa. Então, Páscoa não é isso. Se você está ou não está com vontade de celebrá-la, ela é obrigatória. Aí você fala assim, agora a Páscoa ficou chata. Eu falo assim, então, eu sei. É porque você entende a Páscoa geralmente errado, é que ela é legal. É por isso que até a Globo celebra a Páscoa. Eles entendem errado, aí fica bonito. Quando você entende ela certa, ela é obrigatória. Era obrigatória. Agora já é obrigatória de novo, todo culto. Todo culto ao Senhor, é isso que você faz. Você a celebra. E cultuar a Deus não é opcional. Aí você fala assim, então, você está dizendo que eu já estou pecando? Fala assim, eu não, eu estou só te contando o que a Escritura ensina. Ela diz isso mesmo. Isso me lembra aquele médico lá do Drauzio Varela. É pecado não acreditar em Deus? Aí você fala assim, cara, boa pergunta. Do ponto de vista jurídico, não. Do ponto de vista de Deus, é. Aqui entre nós, pecado nenhum. Agora, como você vai ter que lidar com Deus sobre esse assunto, é pecado, sim. Ele está dizendo assim, eu sou Deus. Aí você fala assim, não é. Parece filho birrento, né? Você vai fazer, não vou. É mais ou menos isso que a gente está lidando. Entregar o ofensor a Satanás é devolvê-lo à esfera de Satanás, fora do ambiente edificante e cuidadoso da igreja, onde Deus está trabalhando. Lembrem-se sempre que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus queria que os seguidores de Jesus honrassem a verdade. Paulo confronta então a igreja de Corinto com esse comportamento incestuoso de um de seus membros. A conduta imoral representa uma ameaça direta à existência da própria igreja. Eu não sei se vocês já se deram conta, cristãos, que nós somos o verdadeiro show de realidade. Eu não sei por que o pessoal assina BBB, inclusive, não sei. Nós somos o show de realidade. A igreja é essa imensa casa de vidro, porque essas paredes que somos nós vamos para vários lugares. Nós somos essa casa de vidro. E o mundo está livre nos observando. E quando a igreja falha em reprimir um pecado que o mundo condena, a igreja está dizendo, Deus é mentiroso. É isso que a gente está fazendo se a gente bobear com esse assunto. Nós dizemos que Deus é mentiroso.
E isso é sério. A nossa comunidade local, sim, ela precisa de credibilidade, porque para muita gente por aí a igreja é uma farsa. Tudo que eles veem são cristãos corruptos, ávidos por dinheiro e poder, o orgulho da relevância. Isso tudo pode afetar qualquer um de nós. Nós estamos lutando contra isso, lutando contra essa fachada da relevância, lutando contra poder, lutando contra a corrupção. Agora, se você afrouxa, se você não se importa, se você deixa passar, você está dando um recado, que o seu orgulho é maior e o rastro de destruição vem. São lugares que falam assim, você viu o pastor lá falando de excomunhão? Que prática mais obscurantista. Eu gosto dessa palavra, né? Difícil. Obscurantista. Já me lembro um quarto escuro, de revelar fotos, sabe aquelas coisas? Parece um quarto obscurantista. Não tem nada a ver, né? É só escuro. Prática obscurantista? Não. A igreja deve lidar seriamente com o pecado. Deve levar os ofensores ao arrependimento e ao caminho da salvação, e então recorrer à excomunhão se for necessário. Em palavras e ações, ela deve exibir repulsa pelo pecado e um genuíno desejo de salvação do ofensor. E da contínua luta dele também conosco pela santidade. E essa santidade, ela exige amor ardente por Jesus Cristo e total obediência aos seus mandamentos. Aí você fala, você obedece totalmente? Então, vamos dar. Com a graça de Deus, eu falo totalmente, que é o que eu devo. Mas eu sei que eu não obedeço totalmente. A gente vai contando com a graça dele, confessando naquelas partes que não são, e vai seguindo. Isso é a igreja. Esse é o rastro que você deveria conhecer de um arrependido. É o rastro que todos devemos deixar pelo caminho, que importa que Cristo cresça e que eu diminua. Ou então, falar como João registrou em Apocalipse 12. Agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava de dia e noite diante do nosso Deus. Essa é uma medida em que nós imitamos o nosso Criador, que expulsou o acusador, que ficava dizendo, lembra de fulano? Lembra daquele pecado que ele fez há 5 anos atrás? Vamos lembrar disso? Falei assim, ei, quem é você? Se é o crente que está ouvindo isso, que fez isso há 5 anos atrás, a frase é muito simples. Fala assim, rapaz, é verdade isso aí que você está falando. Essa tristeza aconteceu mesmo há 5 anos atrás. Eu fui disciplinado por isso, já conversei com Deus sobre isso e já fui perdoado. E na verdade agora eu vou orar pela tua alma, Satanás, de estar trazendo essa acusação agora, quando Deus já lidou comigo. É bem isso que acontece. E nós precisamos levar isso a sério. Isso é parte do poder da Páscoa, porque é parte do poder da ressurreição. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos falar com Deus? Bom Deus e Pai, livra-nos, Senhor, de ser igreja orgulhosa e que ignora os pecados sérios que acontecem no nosso meio. Dá-nos clareza para lidar com essas coisas, até para proteção local. Nós somos uma comunidade que se reúne de gente que está lutando contra o pecado, que foi alcançado pelo Senhor, que tivemos todos os pecados perdoados, mas que ainda pecamos. E por isso confessamos ao Senhor de novo e outra vez, tantas vezes quantas necessário. Não permita, Senhor, que a gente dê ouvidos ao tentador, a gente orgulhosa, que vai dizer para a gente, para de ouvir essas vozes que te condenam. Preocupa-te somente com o teu coração, se ele não te condena. Afasta de nós, Senhor, essas vozes.
e continua a nos ajudar a ouvir apenas a Tua voz e entender pela Tua palavra o que é pecado e o que não é. Ajuda-nos nisso, Senhor. No nome de Jesus. Amém.